Beleza. Pessoal, boa tarde. Obrigado aí pelo tempo e disponibilidade de todos vocês aí, nesse webinar aqui da Deskflows. A gente vai dar hoje nosso tema, um tema que eu gosto bastante, que é como ter um processo de atendimento produtivo, né? Então, a gente na Deskflows, a gente é bastante orientado e ligado em em produtividade, né, em ter processos e manter esses processos produtivos a todo tempo. E aí a gente vai contar um pouquinho para vocês como que a gente faz, qual que é a nossa visão sobre essa produtividade, né? Então, a nossa agenda, a gente vai começar com o que a gente acredita que é a jornada de uma estruturação de uma equipe de atendimento, tá? Então, a gente vai passar por alguns conceitos de produtividade e rotina no atendimento. Vamos falar um pouquinho de uma teoria que ela é muito aplicada em processos fabris, né? Muito aplicada em processos industriais, mas pouco explorada em processos de serviços, que é a teoria das restrições. Vocês vão entender e bastante legal de entender, né? Vamos passar depois como isso impacta, né? Como essas coisas, essa produtividade impacta no dimensionamento da equipe, para saber se você tem uma equipe do tamanho correto, do tamanho justo aí para a sua operação. E depois vamos falar sobre como trabalhar níveis de análise e indicadores, essas coisas todas, tá? Vai ser um conteúdo mais pesado, vai ser um conteúdo mais profundo, mas eu acredito que ele é igualmente importante para que vocês consigam ter produtividade nessa jornada de estruturação da equipe de vocês aí, tá? Então, começando pela jornada de estruturação, a gente na Deskflows montou um modelo de 5 fases para a estruturação de uma equipe de atendimento, tá? E eu vou contar um pouquinho essa história para vocês, que de alguma forma é uma história minha, desde uma estruturação de uma equipe que eu tive, e a gente tem validado isso com muita gente, tem feito bastante sentido, né? Primeiro, a primeira etapa é a etapa do faz tudo, tá? O que esse cara faz? É uma pessoa sozinha que está fazendo atendimento, está fazendo customer success, está fazendo tudo. Então ele entende profundamente a dor do cliente dele, né? Ele é uma pessoa que entende tudo da jornada do cliente, né? E o grande desafio é conseguir equilibrar as demandas de todos os lados, né? Afinal, ele é um lobo solitário, ele não é um guerreiro sozinho, né? Nesse momento, esse líder, nesse caso que é a própria pessoa, né, ele tem que trabalhar muito o conceito de resiliência, porque vai dar muito problema, né, e aprendizado, tá? É... E aí aqui, e a principal atividade, né, a principal característica que esse líder tem que ter é empatia, tá? Depois começa o processo de montagem da equipe, né? Então, você começa a ter que definir qual que é o perfil profissional, padrão cultural e até mesmo o propósito da sua equipe, né? Para que a sua equipe de atendimento vai servir, como que é a experiência que quer prover para esse cliente, né? E aí, o primeiro grande desafio é a organização inicial de operação, dessa operação é uma ferramenta de atendimento, né? Já no comecinho já é bom a gente já ter essa estruturação para garantir que as coisas vão ter o seu devido cuidado aí, né? E o trabalho aqui é bastante liderando esse propósito, ele começa a pensar em aspectos de processo aqui, tá? Na terceira fase de crescimento da equipe, a parte mais importante, né? Então a equipe começa a crescer, o conceito começa a ficar difuso, o contexto, né, das coisas fica difuso entre as pessoas dessa equipe, né? E a equipe também começa a se especializar, começa a ter gente que domina mais o produto do que outras pessoas, né? Então, o grande objetivo aqui é garantir que esse contexto, né, seja distribuído por todo mundo e o time começa a se especializar. Então, você tem que começar a estruturar o processo aí já para contemplar alguns níveis aí de atendimento, né? O grande desafio é estruturar esse playbook de operação e o trabalho do líder começa a ser muito mais em capacitar as pessoas e trabalhar comunicação e alinhamento de comunicação com todo mundo, né? E a palavra-chave dessa etapa é conhecimento, ter uma base de conhecimento, ter as coisas estruturadas. Na quarta etapa, a gente já fala de profissionalização de gestão, né? Então, aqui, o grande objetivo é
ter o controle dessa operação para que as melhorias sejam realizadas, né? E aqui a gente está falando de estabelecer KPIs e acompanhar planos de ação de melhorias, né? E do caso do líder, né, ele tem que desenvolver essas competências de visão analítica, disciplina e ferramentas de melhoria, né? Então ele tem que começar a se tornar um gestor de fato, né? Ele está começando a olhar para a KPI, está começando a olhar para as coisas e vai ter que acompanhar isso com uma certa rotina, né? Por fim, a gente fala de otimização, que aí, dado que eu já sei fazer gestão, meu time já cresceu, eu já tenho a gestão dele, eu vou começar a definir com o que eu quero reduzir custo, né? Onde que eu vou colocar um chatbot, onde eu vou colocar um RPA, com quais etapas do processo eu consigo automatizar, terceirizar, né? E o grande desafio aqui é, de fato, entender as alavancas de crescimento do processo. E as competências. A gente enxerga que quer ter uma visão mais sistêmica, né? Começa a ter um aspecto de gestão financeira um pouco mais agressivo, né? E a parte de gestão de projetos, e a palavra-chave aqui é automação. O grande erro que a gente entende, que a gente percebe, é que quando as equipes estão numa etapa de crescimento ou de profissionalização, elas já querem pular para tentar otimizar ou automatizar alguma etapa do processo, né? E isso, via de regra, acaba sendo um problema, né? Acaba sendo um problema de execução, porque você não tem controle da operação, você não sabe como a operação funciona ainda, você não extraiu, né? Você não extraiu todo o potencial daquela operação, tá? Então, só lembrando aqui, né? A gente está num webinar, então quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta no Q&A aqui embaixo ou no chat, tá? Eu tô aqui de olho nos dois. E fiquem à vontade aí para fazer essas perguntas, tá? Para a gente ir tirando as dúvidas aí. Então, depois desse modelo, eu vou trazer aqui alguns conceitos de produtividade que a gente leva para alguns dos nossos clientes, né? O primeiro conceito de produtividade que a gente tem é níveis de suporte, né? Níveis de suporte é um conceito que vem lá do ITIL, né? De um padrão bastante antigo. Mas o que a gente tem que extrair de essencial aí da divisão dos níveis de suporte, tá? O principal benefício é que os agentes experientes trabalham no nível mais técnico. Então, a estruturação de níveis ela serve para você proteger os agentes mais experientes ou os agentes mais caros do seu processo, tá? Então, quanto mais especializado for esse agente, menor o volume de coisas que ele vai tratar, mas as coisas são, obviamente, mais complexas, tá? Outra coisa legal da estruturação de nível é, se você conseguir medir o que passa de um nível para o outro, de uma maneira estruturada e categorizada, você consegue entender quais são as áreas de conhecimento que a sua equipe mais precisa melhorar, né? Então, o agente Gen 1 ele está transbordando algum tipo de chamado que ele não deveria. Uma análise relevante é você entender qual que é o impacto disso no nível de cima, e aí você usar isso para trabalhar a capacitação, né? E com isso você também consegue ter uma maior previsibilidade do custo dessa operação, ou seja, se todo mundo está no mesmo nível, você não consegue saber o que você precisa crescer primeiro. Então você pode correr o risco de crescer para um lado que não precisa, ou principalmente você crescer especialidades que você não necessita, né? Então deixar essa estruturação em níveis e aí em sub-equipes dentro de uma grande equipe, ela ajuda você a entender se o dimensionamento para aquele tipo de problema está correto, tá? E os grandes riscos para você trabalhar, né, a estrutura de níveis de suporte é você burocratizar o processo, né, e isso acabar recaindo sobre o cliente de alguma forma. E também tem um risco de comunicação, né? Se você não fizer os transbordos de maneira estruturada e bem conceituada, você corre o risco de ter que passar o contexto pelo cliente duas vezes, enfim, tem alguns riscos aqui, tá? Sobre produtividade de atendimento, aqui uma lei, né, que vem dessa lei de Liro aqui, que é um negócio bem, a princípio parece contraintuitivo, mas já explico que não é, né? É uma lei que fala que quanto a menor quantidade de itens que tem num processo, em progresso, né? Menor quantidade de itens, quanto menos itens eu tenho em progresso, garanto que tenha, né? Ou que se eu mantiver esse nível baixo,
mais vazão eu tenho nesse processo, tá? Isso é matematicamente comprovado. Acho que um paralelo que você pode tentar entender aqui é a questão da velocidade quando reduz a velocidade das marginais, né? Que a velocidade é baixa, você tem menos itens ali, mas você consegue garantir que eles vão sair do A para o B mais rápido, porque vai ter menos gargalo, porque tem menos acidente e tudo mais, tá? Então, isso aqui dá uma ideia para a gente de que a gente tem que pensar de alguma forma em estruturação do processo contra gargalos, né? No processo de atendimento, se a gente pensar no processo que tem uma pessoa só, independente do tamanho dele, né? Ou vamos pensar num processo razoável, né? Um processo teoricamente grande. Se tem uma pessoa, você vai ter um custo baixo, só tem uma pessoa cuidando daquilo ali. Mas esse negócio vai estar em gargalo o tempo todo, né? Isso vai gerar um alto nível de estresse para esse time. Por outro lado, se você tem infinitas pessoas, ou vamos jogar aqui no limite todas as pessoas da sua empresa, né? Você vai ter um custo muito alto, porque você vai ter todo mundo envolvido nisso, mas esse processo nunca vai entrar em gargalo, né? E isso significa baixa produtividade, né, para os indivíduos do time, né? O segredo aqui é a gente equilibrar essas duas coisas. E como que a gente equilibra, né? Se eu dimensionar o meu processo da maneira adequada, né? E aí eu consegui identificar que o meu processo está entrando em gargalo em determinadas partes dele, e a duração com alta frequência. Então eu entro em gargalo toda hora. Só que a duração desses gargalos tem que ser baixa. Ou seja, o meu time reage aos gargalos. Se o meu time consegue reagir a todos os gargalos, eu consequentemente vou ter um processo produtivo, vou ter um processo dentro do meu padrão de SLA, né? Um pouco sobre teoria das restrições. Aqui a ideia da teoria das restrições, né? Ela vem, como eu falei no início da apresentação, ela vem do processo Fabril, né? E ela parte do seguinte princípio: todo processo tem gargalo, tá? Então, todo processo, independentemente de qual seja, ele vai ter um gargalo, tá? E esse gargalo, ele pode mudar ao longo do tempo, né? De acordo com o que eu estou trabalhando. E, diferentemente dos processos de qualidade total, né? Ou da teoria da qualidade total, a teoria das restrições, ela trabalha o seguinte: o lead time, né, o tempo de entrega do seu processo, ele é limitado pelo gargalo, ele é limitado pela fase que demora mais, né? Então, se você sempre otimizar a fase que está demorando mais, a fase que está engargalando, você vai ter um lead time maior, mais rápido, né? Um lead time menor, no caso, tá? Então, esse é um conceito bem interessante para quando você vai trabalhar com o processo de atendimento, justamente porque a gente está falando de ok, eu não preciso melhorar tudo. Eu preciso fazer um mapeamento e eu preciso melhorar onde o bicho está pegando naquele momento, tá? E para exemplificar, né, para trabalhar isso, ele usa o princípio do tambor, pulmão na corda. O tambor, pulmão e corda, né? Eu vou usar aqui o exemplo Fabril, que é mais simples. Depois, no final, eu vou falar por que para processo de atendimento, essa mecânica ela é um pouco diferente, tá? O princípio do tambor pulmão da corda basicamente é o seguinte: o tambor é o processo que está com gargalo em si, tá? Então o tambor é o processo que está engargalado naquele momento. Ou, por exemplo, o processo que o lead time é maior, né? O processo que o tempo de entrega dele é maior. Quando eu já identifiquei esse gargalo, a coisa mais importante que eu tenho no meu processo é garantir que esse gargalo nunca vai parar, tá? Porque se ele para, significa que todo o resto do meu lead time vai ser pior ainda, né? Porque vamos supor que esse processo A não consiga entregar numa taxa suficiente para esse cara, né? Isso significa que o meu processo está mais improdutivo ainda, ou provavelmente o meu gargalo estaria no processo A, né? Mas vamos assumir aqui que eu tenho que ter sempre esse cara trabalhando. Vamos supor que isso daqui seja uma caldeira, tá? Um processo que depende de uma caldeira. Eu sempre tenho que manter a caldeira funcionando, eu não posso deixar a caldeira parada, né? Para isso, a gente usa a estratégia do pulmão. O que é o pulmão? É um estoque antes dessa fase. É uma fila, tá? E essa fila ela tem um tamanho limitado e ela nunca pode ficar vazia, tá? Por que ela tem um tamanho limitado? Porque em produção, estoques intermediários são custo, né?
Então, se eu tiver muito estoque nessa fase, se eu não limitar esse pulmão, eu posso ter um estoque infinito aqui, se o processo A for muito eficiente, por exemplo, né? E aí o princípio da corda é como se fosse um sinal que, ao sair do processo B, né, um item saindo do processo B, o processo dá um sinal para puxar mais um item para entrar no processo, tá? Então esse é basicamente aqui o conceito da teoria das restrições. Vamos aplicar aqui um exemplo numa pizzaria, tá? Então, vamos supor no processo produtivo numa pizzaria. O cliente faz um pedido, a gente tem que anotar o pedido, depois eu tenho que abrir a massa, depois eu tenho que rechear essa massa, depois eu tenho que assar essa massa no forno a gás, eu tenho que embalar a pizza e entregar a pizza. Aqui embaixo você tem todos os tempos, né? Nesse cenário, o meu gargalo está aqui, no forno a gás, certo? Então, partindo do princípio de que o forno a gás é o gargalo, o que eu tenho que fazer enquanto eu resolvo esse gargalo? Eu tenho que garantir que esse forno nunca pare. Então, eu sempre tenho que ter pizza recheada para colocar nesse forno. Então, esse forno nunca pode estar vazio, né? Vamos assumir que a gente tem uma entrada constante aqui, tá, gente? A gente tem um monte de gente ligando toda hora aqui. Não tem restrição de entrada, tá? Legal. Então, se eu tenho esse pulmão aqui, toda vez que eu terminar de assar uma pizza, eu falo, gente, pode puxar mais um pedido para a gente preparar. E aí, como esses passos aqui eles são bem mais lentos do que esse processo aqui vai ficar mais rápido, né? Aí o que eu posso fazer? Eu posso mudar esse forno para um forno a lenha. Então eu reduzo meu tempo aqui para 3 minutos. Esse passa a não mais ser o gargalo da minha operação. O gargalo da minha operação, né? E o lead time aqui, lógico, ele puxou de 25 minutos para 18 minutos, né? Se eu somar todos os tempos aqui, tá? O gargalo da minha operação, então, passa a ser 2, né? Eu tenho aqui um entregador de pizza que leva 4 pizzas por vez, e aí por unidade eu tenho 5 minutos de tempo de lead time. E o recheio da massa. Então, se o recheio da massa é meu gargalo agora, eu tenho que colocar um pulmão aqui. Então, eu sempre tenho que ter massa aberta para conseguir trabalhar, né? E aí, toda vez que eu rechear uma massa, eu falo, pode puxar mais uma, pode abrir mais uma, pode abrir mais uma, pode abrir mais uma, tá? Uma vez que meu gargalo está aqui. Como que eu posso fazer para resolver esse gargalo? Eu posso colocar 2 pessoas aqui. Eu diminuo o tempo por unidade para mais rápido, né? Eu posso, por exemplo, já ter todos os ingredientes separados e assim por diante, tá? Aqui a gente está usando um exemplo bem simples só para entender o conceito mesmo. Aqui eu tenho que ter um pulmão também, porque eu tenho um gargalo aqui. Só que qual que é o problema do pulmão aqui? O pulmão aqui é a pizza vai esfriar, né? Então, se eu tiver um estoque aqui, a pizza esfria. Esse é um problema que está acontecendo bastante com o delivery hoje, né? Os caras não estão trabalhando com pulmão de maneira adequada. Só que o que a gente faz para resolver isso aqui? Eu contrato um iFood, alguma coisa assim, para garantir vazão constante dos meus itens prontos, né? Como eu falei lá no começo da explicação, a teoria das restrições ela é muito usada em ambiente fabril, só que a gente identifica algumas peculiaridades para a gente aplicar ela em conceitos de atendimento e suporte, tá? Primeiro, num processo de atendimento e suporte, qualquer fila potencialmente é um gargalo, tá? Então, eu posso ter um volume muito grande de um chamado de determinado tipo e esse cara vai virar um gargalo, né? Por isso que é importante eu sempre monitorar todas essas filas, tá? Eu sempre ter visão de todas as filas de atendimento, essas filas de atendimento mais críticas, principalmente, né? Equipes de atendimento geralmente são multifuncionais. As pessoas que trabalham numa célula podem ajudar nas outras, né? Então, diferente de um processo fabril, que geralmente você tem pessoas muito mais especialistas, em uma equipe de atendimento, um agente consegue trabalhar em mais de uma fila. Então, você consegue realocar a sua equipe durante o dia, durante a operação, né? Outra coisa que acontece é que a entrada do processo não é controlada. Então, o princípio da corda, ele se aplica a cada fase, ele não se aplica ao macroprocesso, né? Eu não posso falar assim, deixa o cliente mandar um chamado agora, né? Basicamente, o chamado está chegando e eu tenho que atender esse chamado, né? E aí, por isso, se torna mais importante ainda eu monitorar todas as filas, não só a fila de entrada, né? As filas dos canais do meu processo de atendimento, né? E tem uma coisa importante que a gente mede muito, né? A gente tem muita tendência de medir tempo médio de atendimento e tal. Só que, se eu tenho um tempo médio de atendimento, eu consigo estimar o tamanho máximo de fila que eu posso ter, certo?
Então, por exemplo, vamos supor a história do envelope na fila do banco, né? É, não sei se já faz quanto tempo vocês vão no banco, né? Enfim, faz tempo que eu não vou, mas quando eu ia, quando eu era bem mais novo, num determinado horário do dia, alguém saía lá de trás do caixa e entregava um envelope para a última pessoa da fila, né? Ou em aeroporto também tem isso. O que eles estão fazendo? Eles estão querendo medir o tempo médio, né? Eles estão querendo medir o tempo médio de fila, né? Então, entender o horário melhor do dia da fila. Ora, se eu quero garantir atendimento, mais importante do que eu medir o tempo médio é eu medir o tamanho das filas. Então, se eu meço o tamanho da fila e eu limito o tamanho da fila, baseado no meu histórico de processo, eu consigo saber quando eu estou em gargalo ou não e quando provavelmente eu não vou atender meu tempo médio ou não, né? Seria o nosso SLA aí, tá? Então, o objetivo é medir se eu tenho o tempo médio, por que eu não meço o tamanho da fila ao invés do seu tempo, tá? E aí, entrando no nível de dimensionamento de equipe, né? Entrando em dimensionamento de equipe, uma das coisas mais importantes que a gente trabalha é o conceito de SLA, né? Então, o SLA, vem do inglês, né? Service Level Agreement, que significa é um acordo de nível de serviço, né? Um acordo que eu estou me comprometendo a executar um serviço num determinado tempo ou numa determinada disponibilidade para um cliente meu, né? A gente vai disponibilizar os slides, sim. E o vídeo também vai estar gravado, tá, Bruno? Então, SLA é Service Level Agreement, né? Ou seja, é um acordo que eu tenho de nível de serviço. É uma expectativa que eu alinho junto com os meus clientes, né? Eventualmente, esse SLA está em contrato, tá? Então, para alguns de vocês, provavelmente, esse SLA está no contrato dos seus clientes, ok? A gente tem alguns tipos de SLA, né? O SLA de primeira resposta, o SLA de tempo de solução, o SLA de tempo de espera do solicitante, tempo de interação. Não vou entrar muito em detalhes nas regras de SLA, mas basicamente eu me comprometo a responder você em até 2 horas. Tá? Primeira resposta. Eu me comprometo a resolver um chamado urgente em até 4 horas. Me comprometo a resolver um chamado de prioridade X em tanto tempo. Então, o SLA basicamente é isso, né? E ele é medido em percentual de vezes, em percentual de atingimento. Né? Então, das vezes de todos os chamados, de todas as regras para qual eu defini o SLA, quantas vezes eu preenchi, eu atingi esse SLA, né? Para quem não trabalha com SLA, é interessante a gente pensar no conceito de SLO, né? Que é um objetivo de nível de serviço, né? Porque quando não existe um acordo formal, esse objetivo ele é definido internamente. Ou, até mesmo quando você tem um acordo formal, você dimensiona o seu processo para trabalhar em cima de um objetivo mais agressivo, mais puxado, para não correr o risco de sofrer eventualmente até punição num contrato com SLA mais apertado, né? O Google, por exemplo, ele tem um SLO mais apertado do que o SLA dele de disponibilidade, né? Então ele dimensiona os processos para trabalhar ainda mais justo, tá? E por que a gente não pode usar o tempo médio, né? O tempo médio ele tem um problema que ele dá uma falsa sensação de dever cumprido, né? Vamos supor que a gente... E por quê, né? Vamos supor que a gente quer definir um tempo médio para a resposta de 2 horas, né? A gente quer responder nossos clientes em até 2 horas. Se o SLA for de fato de 2 horas, e a gente tiver uma distribuição normal, né? Uma distribuição igualitária aqui, a gente pode falar que metade dos clientes não foi atendido dentro da SLA. Então, olhando o tempo médio, eu tenho uma impressão de que eu fui bem, mas na verdade a gente sabe que, do ponto de vista de SLA e de processo, eu não fui tão bem assim, certo? Uma coisa muito importante quando a gente vai definir SLA é que o SLA deve ser definido a partir da perspectiva do cliente e não da capacidade de processo. Ou seja, eu tenho que olhar para os problemas que eu resolvo do meu cliente e entender aqueles problemas em quanto tempo, do ponto de vista da experiência que eu quero passar para ele, eu vou eu vou resolver aquele problema, tá? Passando então especificamente para o dimensionamento de equipe, vamos imaginar um processo de atendimento, tá? Então, o processo ele tem um volume de entrada, ele tem lá um volume de aberturas de chamada no atendimento, por exemplo, né? E eu tenho aqui uma quantidade de tickets que eu consigo resolver por mês, certo? Se eu fizer
tickets resolvidos sobre o volume de entrada, eu tenho o famoso throughput, né? Então, eu tenho a vazão do meu processo num determinado período. Esse processo, ele é dimensionado, ele é trabalhado com a capacidade, uma determinada capacidade de itens por tempo, ok? O que isso significa? Que a produtividade do meu processo está nessa relação. Está na relação do volume que eu tenho de entrada de itens, né, versus a capacidade de itens que eu tenho no meu processo. Né? Então, a gente aqui na Desk Flows, a gente trabalha com essas duas dimensões para a gente definir os processos, né, e definir as filas dos nossos clientes. Tá? O primeiro passo é a gente trabalhar a volumetria. Né? Então, eu estou falando que eu tenho, vamos supor, 2.000 chamados por mês. Eu tenho 8 horas úteis de atendimento. Se eu dividir 200 por 8, eu vou ter 12,5 chamados por hora. Tá? Supondo 20 dias úteis aqui. Tá? Então, eu tenho um processo no qual entra 12,5 chamados por hora. Ok? O meu segundo passo é analisar a capacidade em função do meu SLA. O SLA mais fácil de você definir inicialmente é a primeira resposta. Tá? Então, vamos supor que eu quero dar a primeira resposta para o meu cliente em 1 hora. Tá? Vamos supor que um agente no meu processo, no meu produto aqui, para eu dar esse suporte, ele vai gastar, de fato, efetivamente, 10 minutos para tratar. Tá? Então, se a gente fizer a conta besta aqui, um agente consegue tratar 6 chamados. Ok? Numa hora. Beleza. Eu tenho 2 agentes, então, teoricamente, esses 2 agentes conseguiriam tratar 12 chamados em 1 hora. Tá? Entretanto, vamos assumir que ninguém tem eficiência 100%. As pessoas ou saem para reunião, ou enfim, tem uma rotina que elas fazem outra coisa, uma atividade administrativa e tal. A gente joga aqui um fator de ponderação. E, cara, qual que é a eficiência desse cara? Qual que é a eficiência que ele vai se dedicar, que os agentes desse processo se dedicam a isso? Tá? A gente vai ter uma queda aqui, a gente vai jogar 75%. Tá? E, se eu estou falando de agentes efetivos aqui, quantos desses agentes estão efetivamente nesse processo? E aí eu chego numa capacidade real do meu processo, né, uma capacidade dimensionada de 9 itens por hora também, tá? Então você percebe que tem um descasamento. Provavelmente esse processo vai entrar em gargalo, tá? E aí o que é importante? Eu ter consciência de que eu estou dimensionado abaixo e medir esse gargalo para que eu consiga fazer com que o time reaja a esse gargalo, ok? Então, o que a gente faz, né, o que a gente recomenda é as pessoas fazerem esse exercício de definição de dimensionamento de equipe para cada nível, ou para cada prioridade, ou para cada tipo de atendimento que você tem. Né? Só tem um pedaço da minha operação que é uma operação mais de serviço, ou, putz, eu tenho um chamado, quando o cliente está em implementação, eu tenho que ter um processo mais restritivo, porque, enfim, é a minha primeira jornada com ele, a gente tem que encantar esse cliente, enfim. Então, você definir essas filas de atendimento, né, e fazer com que elas sejam monitoradas de maneira efetiva, vai te trazer mais produtividade. Então, toda vez que bater 9 aqui, você sabe que, cara, pelo que eu acho lá do meu processo, eu tô achando que isso aqui vai virar um gargalo, né? E é isso para os outros níveis, ou de novo, né? Essas outras caixas aqui se organiza da maneira que você quiser, por time, por processo, né? O importante é você ter um target, né? E é também importante você ter um target de itens por agente, né? Por quê? Se um item está aqui, ele não está na mão de um agente, né? Ou seja, ele está numa fila para que os agentes de nível 1, por exemplo, peguem esse chamado, né? Se ele está com a gente, ele não está aqui. Então, eu tenho que monitorar tanto os chamados que estão nas filas de processo, quanto os chamados que estão por agente, quanto os chamados que estão com SLA próximo de rompimento. Tá? Então, se você conseguir estabelecer essa mecânica de monitorar as filas e reagir aos gargalos dessas filas, baseado numa modelagem de processo que você faz, que não tem nenhuma ciência de foguete, a gente tem até uma planilha que a gente disponibiliza gratuitamente, né, para fazer isso, você consegue pelo menos saber quando sua demanda está acima da média, quando sua demanda está acima do que o seu processo vai estar aguentando, né? E aí,
quando você começa a ter essa mecânica de analisar os gargalos de cada uma das fases, você passa a ter um novo nível de análise do seu processo, tá? Então, gente, se tiver dúvida, pode ir perguntando aí, tá? Vou abrir no final também para quem tiver dúvidas ou perguntas também. Quando a gente está falando de nível de análise de operação, o que a gente quer dizer, né? A primeira coisa que, depois que você tem essa estrutura montada, você tem que se preocupar é como que está a rotina, o dia a dia dos meus agentes, do meu processo, tá? Porque eu tenho que conseguir reagir rapidamente a gargalos. Eu tenho que saber lá no chão da fábrica, lá onde está sujo de graxa, né? Como que está a reação do meu time aos gargalos, né? Então, o meu time está conseguindo diminuir gargalos rapidamente, tá? Depois disso, a gente tem um segundo nível, que é o nível de análise de fluxo. Ou seja, qual que é a incidência de gargalos, né? Quantos gargalos eu tive nesse período, né? E quanto tempo esses gargalos têm durado? Eu tenho aumentado a duração do meu gargalo, significa que, putz, provavelmente o meu processo, meu time está começando a ficar subdimensionado. Ou o problema que está chegando para o meu time não está conseguindo dar vazão. Então, talvez eu tenha que trabalhar no treinamento, né? E aí você consegue trabalhar melhor essa questão de dimensionamento de equipe, né? Então, mesmo quando você não está no pico, pensa no outro cenário, não tem fila nenhuma, tá tudo vazio. Você pode desalocar a equipe, né? Você pode pegar e falar assim, putz, cara, você que não tá fazendo nada, vamos trabalhar num artigo sobre ajuda, vamos trabalhar uma melhoria num dashboard, vamos trabalhar em outra coisa, porque realmente não tem fila para você atender. Isso é um cenário maravilhoso. Espero que vocês consigam ter esse cenário na equipe de vocês para melhorar cada vez mais o processo, né? O cenário que provavelmente muitos de vocês fazem análise é nesse aqui, né? Que é, eu vou trabalhar volumetria, cruzar dado, agente versus canal, versus qual cliente, não sei o quê, para definir alguns planos de ação e analisar esses KPIs aí de tempos em tempos. Qual que é o problema disso daqui? Isso daqui pode dar uma falsa impressão de que você não tem gargalo na operação, tá? Muita gente, antes, né, da Desk Flows, a gente tinha uma questão de meus coordenadores de suporte pediam recurso. Eu falava, me prova. E se eu tentar provar que eu preciso de recurso só usando uma análise tática, eu não vou conseguir. Porque provavelmente o seu problema pode ser um problema de sazonal, pode ser um problema de pico em determinada hora do dia, e isso é muito difícil você conseguir levantar só numa análise tática, tá? Então, esses dois níveis, eles ajudam muito você entender o dimensionamento da equipe e entender se a equipe está dimensionada da maneira correta, tá? Por fim, a gente fala de uma análise estratégica, que é, putz, qual que é o orçamento que eu preciso dessa equipe, como que está a capacidade dessa equipe, se eu preciso contratar mais gente de fato ou não, se eu preciso redimensionar os canais para encaixar na capacidade da equipe e tudo mais. E aí vão sair projetos estratégicos dessa análise, né? Então perceba que muita gente aqui faz aqui para cima, mas muito pouca gente faz daqui para baixo, porque tem uma dificuldade de monitorar essas filas, uma dificuldade de dimensionar elas, tá? E como eu mostrei para vocês hoje, tem algumas estratégias que não são tão complexas para você começar a trabalhar com isso, tá? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Eu vou aqui soltar agora uma pesquisa, tá? Enquanto eu falo um pouquinho aqui sobre a Desk Flows, tá? Falar um pouquinho sobre a Desk Flows, né? A gente acredita que todas as equipes de operação podem ser mais produtivas e entregar resultados de fato espetaculares para os seus clientes, né? E o líder de operação, ele tem que ser empoderado nessa estrutura, né? E garantir que essa equipe de fato trabalha no novo patamar de produtividade. E trabalhar e fazer isso, né? Otimizando o processo de trabalho e principalmente os custos dessa operação usando tecnologia, né? Para isso que a Desk Flows existe, tá? A gente tem uma ferramenta, né, de monitoramento dessas filas de atendimento, aí, monitoramento desses processos todos.
A gente tem uma jornada que a gente trabalha a modelagem com o cliente, dimensiona as filas e entrega a ferramenta conectada no software de helpdesk desse cliente, para que ele tenha a visão clara dos processos, né, dos gargalos no processo, e a gente também dispara os alertas desses processos num canal de comunicação preferencial desse cliente, tá? A gente consegue melhorias, então, de SLA bastante grandes aí em relativamente pouco tempo, tá? Então, se você tem um processo que você já tem trabalhado SLA e não consegue ter uma estratégia robusta para conseguir atender ou melhorar absurdamente a SLA, a Taskforce está aqui para isso, tá? A gente também tem alguns serviços, tá? A gente tem um serviço de diagnóstico, onde a gente avalia o processo do cliente. A gente também tem workshops, eu vou explicar aqui agora um programa de workshops que a gente está lançando agora mais recentemente. Né? Então, a gente tem alguns workshops que a gente trabalha o processo junto com o cliente. A gente tem também o trabalho de consultoria, onde a gente trabalha a melhoria do processo, botando a mão no processo junto com esse cliente, tá? E a gente tem o Leader Guide também, que é um produto mais de mentoria, aí, de acompanhamento mais frequente. A gente se encontra periodicamente com o líder para ajudar ele na definição de processo e na melhoria de processo de atendimento dele, tá? Eu vou entrar aqui numa coisa que a gente está lançando agora, que é um programa de workshops, tá? A gente tem um programa de workshops agora, com 10 workshops que a gente estrutura desde da base do processo de atendimento até alguns conceitos de automação, tá? Então, ele é dividido em 4 módulos. O primeiro módulo é o módulo de fundamentos, onde a gente fala de conceitos de atendimento, né? E é coisa bem básica mesmo, tá? Não sei se é o caso de muitos de vocês aqui que está nesse webinar. E todo o workshop tem um conteúdo e uma dinâmica, tá? Tem trabalho, tem mão na massa, tá? Por isso que a gente faz sempre o workshop voltado a um processo específico, né? A gente não vai ser um curso, né? Vai ser um workshop porque a gente vai trabalhar junto com o cliente aí, tá? Depois a gente fala sobre desenho de processo de atendimento, tá? No módulo B, a gente fala de produtividade, a gente entra em conceitos um pouco mais aprofundados do que esse que a gente trabalhou aqui hoje, né? A gente dá uma aprofundada a mais nos conceitos. A gente fala de rotina de trabalho do agente, a gente fala de padrão de atendimento, e a gente fala de modelagem de filas, tá? Aí a gente faz a modelagem junto com o cliente também, de análise de capacidade e modelagem do tamanho das filas, tá? O terceiro módulo é o módulo de gestão, onde a gente ajuda o cliente, né, a trabalhar principalmente a gestão de backlog, melhorar essa relação com a equipe de desenvolvimento, por exemplo, ou equipes externas, né? Ó, tudo que está no meu processo, mas que eu preciso de alguém também. A gente ajuda a estruturar esse controle, trabalhar com dashboards e KPIs aí, principais KPIs que a equipe tem que acompanhar e estabelecer uma rotina de gestão adequada para acompanhar esses KPIs e definir planos de ação aí, tá? E o último modo, né, o modo de aprimoramento, é de fato a parte mais de automação, quando a gente fala de gatilhos e rotinas automáticas, o que do nosso processo a gente consegue automatizar. Lembra que lá no começo eu falei que começar por automação é um risco muito grande, né? Então a gente fala de gatilhos e rotinas automáticas e também de estruturação de base de conhecimento, tá? Então, são 10 workshops, eles são vendidos separadamente por módulo ou o programa todo, tá? Então, se fizer sentido para a realidade de alguns de vocês aí, fiquem à vontade para entrar em contato, tá? E é isso, queria agradecer a presença de todo mundo. Quem tiver dúvida, eu estou aqui à disposição, a gente pode conversar. Depois a gente manda o link, tá? A gente vai subir esse webinar no YouTube. E eu mando o link para todo mundo. A gente manda também o arquivo dessa apresentação, tá? Vou dar um tempinho aqui. Quem tiver dúvida, quiser entrar em contato ou quiser tirar dúvida aqui, fiquem à vontade. Vou soltar mais uma pesquisinha aqui também. Deixa eu soltar a segunda pesquisa. Se puderem, por favor, responder. Para a gente é muito valioso, tá? E feedbacks também, gente. Ficou corrido, ficou bom, ficou fácil, foi legal, foi ruim, foi produtivo, não foi?
Obrigado, Fabrício. Que bom, você gostou aí, cara. Obrigado pelo feedback aí, Flávio. Aqui tem que ser objetivo, senão não gosto de enrolação também, não. Tem que ser direto ao ponto aí.